Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. Programa Eclésia, toda terça-feira, que a gente fala sobre o assunto relacionado à fé católica. E hoje escolhemos falar sobre as ordens mendicantes. No primeiro bloco, o Padre Guido estava explicando para a gente, do ponto de vista do ensinamento da Igreja Católica, como a gente deve pensar a relação dinheiro, pobreza e as ordens mendicantes. Vai direto para esse assunto. Antes, só quero lembrar aos nossos amigos telespectadores que a gente vai sortear no final do nosso programa um calendário bíblico. Liga pra gente, todo mundo que mandar e-mail, mensagem via WhatsApp ou telefonema, fazendo uma pergunta aqui do nosso tema ou apenas dizendo que quer participar do sorteio. No final do programa, a gente vai dar esse pequeno brinde, então, para os nossos amigos telespectadores, um calendário bíblico, tá certo? Com passagens bíblicas diárias. Padre Guido, sim, vamos lá agora propriamente dito. Depois dessa introdução que no bloco anterior. Explica pra gente como nasceram essas ordens mendicantes e de que se trata essas ordens mendicantes. Exato. No decorrer da história da vida cristã, prezados amigos telespectadores, nós notamos pessoas que, querendo viver o Evangelho de uma maneira mais profunda e mais apropriada, se destacaram na sociedade pelo estilo de vida. Agora, houve pessoas que se afastaram das cidades, vivendo uma vida assim de eremitas. Os eremitas vêm desde lá do início do cristianismo, né? Do início da igreja. Sim. Comunidades também religiosas, digamos assim, que se formavam, querendo pôr em prática um determinado carisma da vida de Jesus. Mas foi sobretudo lá no século XIV, quando aconteceu um fenômeno muito importante. Graças à presença no mundo de pessoas que tiveram a força de vontade e a alegria também de fazer este passo, de assemelhar-se mais propriamente a Jesus, despojando-se afetivamente e efetivamente de qualquer tipo de bem, preferiram uma vida de silêncio, de contemplação e de oração, e, ao mesmo tempo, renunciaram à posse de qualquer bem, comprometendo-se em viver radicalmente a pobreza e também a humildade. Então, o século XIII e XIV, para dizer isso, sim. Por aí que foi o início, então, das ordens mendicantes. E a primeira dessas ordens, quem fundou? A primeira, como você falou, deixou assim, no final do outro bloco, foi São Francisco de Assis. Que eu falei que era um santo de Assis, claro. Santo de Assis, só que Assis é uma cidade muito pequena, tombada inclusive pelo patrimônio internacional até da Unesco, né? Certo. Mas que deu a vida a muitos santos. Mas é claro que, entre tantos santos, o que mais se destaca é Francisco. São Francisco de Assis. Olha que bela coincidência o nosso Papa, né, que escolheu o nome também de Francisco. Francisco de Assis foi o iniciador, olha que bela esta imagem, que o representa com o inseparável crucifixo. Olhem também nas mãos os sinais das estigmas. Que ele recebeu os estigmas de Cristo. Exato, no Monte Laverne ele recebeu as estigmas. Né? E ele fundou uma ordem religiosa, inicialmente ele chamou de menores, frades menores, assim. Né? E foi aumentando cada vez mais, as pessoas se questionavam e olhavam para o estilo de vida de Francisco. E olha que Francisco era de uma família não nobre, mas de comerciantes, digamos assim... De classe média. Classe média, né? Inclusive o pai de Francisco era um revendedor de tecidos. Ele comprava os tecidos da França. Certo. A França dava a matéria-prima e gerava, inclusive, o lucro. Quando nasceu esse seu filho, em homenagem à França, o chamou de Francisco. Daí que veio o nome, era um nome novo, inclusive, lá na Europa. Né? Só que Francisco, após algumas aventuras da sua juventude, foi aí que ele entendeu os valores, verdadeiros valores da vida, que não eram ligados às condições econômicas. Foi aí que ele se despojou de tudo
até na frente do pai, digamos, ele tirou até a sua roupa, né? Foi coberto pelo manto do bispo. E se diz assim na história que casou com a pobreza. Inicialmente, muita gente pensava que não estivesse certo de raciocínio, de equilíbrio mental, né? Tudo isso começou com uma locução interior que ele teve, Sim. né, o Francisco? Sim, quando ele ouviu uma voz que ele dizia de restaurar a igreja, né? E esta voz interior depois foi repetida por uma imagem de Jesus na cruz. Aquela famosa cruz de São Damião, De né? São Damiano, que inclusive é um crucifixo que existe até hoje. É um crucifixo em forma de ícone, né, Padre Guido? A cruz de São Damião, exato, né? De madeira. E ele entendeu na hora que deveria reformular aquela igrejinha que estava perdida no mato, era talvez mais um galinheiro do que uma igreja. Só que a linguagem de Jesus era mais profunda. Não se tratava só de restaurar aquela igreja, mas de restaurar a igreja que estava passando, Eric, vamos dizer a verdade para os nossos amigos telespectadores, por um momento muito delicado e muito difícil. Porque o status dos que governavam na igreja era considerado só como um degrau de nobreza, de poder, de destaque da sociedade. Os valores evangélicos da pobreza, da castidade, da obediência, da humildade eram um pouquinho quase que colocados de lado. Ô, Padre Guido, então, após São Francisco de Assis ter essa locução interior e começar toda a trajetória, que é bem famosa a história de São Francisco, sim, logo de cara ele pensou em viver como um mendigo, Padre Guido? Daí que vem o nome das ordens mendicantes? Olha, ele, quanto ao seu sustento, ele dependia exclusivamente da generosidade dos demais. Certo. Agora, uma coisa interessante, que ele ficou pouquíssimo tempo sozinho, porque muitas pessoas, especialmente jovens, foram atraídos pelo estilo de vida de Francisco, que também era jovem. Ele faleceu somente com 46 anos. Não chegou a ser sacerdote, né? Não se achou digno de ser padre. Diácono, sim. Foi ordenado ele morreu como diácono, né? Exato. E quando ele veio falecer, Henrique, amigos queridos, já havia 2.000 monges franciscanos. Nossa. Que se chamavam de menores. Logo após da morte, adquiriram o nome de franciscanos. E este grupo, bastante numeroso, de 2.000 pessoas, acabou brevemente, digamos assim, dividindo-se em 3 categorias. Respeitando plenamente o carisma de Francisco, houve alguém que quis interpretar as constituições numa maneira mais profunda, mais radical, e adquiriram o nome de capuchinos. Certo. Outros ficaram com o nome de menores franciscanos. OFM, né? A Ordem dos Frades Menores. Exato. É essa, né, Padre Guido? E logo em seguida houve uma terceira ramificação dos que queriam viver o carisma de Francisco adaptado ao momento presente. E nasceram os conventuais. Os conventuais são aqueles franciscanos que usam os trajes cinza escuro, né? Cinza, usam o cordão, se diferenciam um pouquinho as 3 famílias, que todas as 3 famílias deram grandes santos e continuam dando santos até nos nossos dias, né? Então, só para ficar bem claro aqui, como o nosso telespectador, o Aristides Júnior de Campinas e também o Danilo Gomes de Oliveira, de Presidente Dutra, no Maranhão, eles estão mandando a mesma pergunta. São Francisco foi o santo que fundou a primeira das ordens mendicantes? Podemos dizer oficialmente sim. Certo. Certo? Oficialmente foi ele. E, inclusive, vou dizer mais, que não passou muito tempo que alguém quis imitá-lo. O senhor diz assim, oficialmente, porque já que a gente vinha no passado, alguém vivendo como eremita, como o Santo Antão, por exemplo, mas não se tratava de uma ordem específica mendicante, é por isso que o senhor diz isso? Sim, exato. Tivemos muitos eremitas no decorrer dos primeiros séculos, certo, grandes santos,
também eles dependiam só da caridade dos outros, né? Mas, de uma maneira institucionalizada, o pioneiro foi exatamente Francisco de Assis. Antes ainda do senhor falar de outras ordens religiosas, só uma outra coisa que eu me lembrei aqui. Sim. Quando São Francisco foi se apresentar ao Papa, Inocêncio III, se não me engano, né? Papa Sim, Inocêncio III, foi. ele foi se apresentar ao Papa, o Papa se surpreendeu um pouco pelo jeito que eles se apresentaram a ele, porque ele estava, todos o Francisco e seus irmãos pareciam realmente mendigos diante do Papa. Isso é verdade, Padre Guido? Não parecia, né? Se apresentaram com traje de mendigos, usando como veste um saco. Certo. Está comprovado isso, é documentado. Quando o Papa, que vivia, não digo com tantas mordomias, mas, digamos assim, um aspecto não exemplar, digamos, quando o Papa se encontrou com este grupo de monges, ele achou que eles estavam todos loucos. Inclusive pediu para os seus guardas, não, manda embora toda esta gente, não quis dar bola. Mandou, expulsou lá, não existia o Vaticano. E o Papa morava ao lado da Basílica de São João e Latrão, certo? E ainda não existia a Basílica de São Pedro como a gente conhece hoje, era aquela versão antiga. Né? Exato, estamos no ano 1200, ainda, a Basílica de São Pedro foi no 1500. Exato. Né? Agora, gente, Francisco, que sempre obedecia ao Papa, tinha chegado na frente do Papa com as constituições da sua ordem para que o Papa desse a bênção e aprovasse. E foi embora com todo o respeito, mas sem alcançar o objetivo. Só que a partir daquele instante, o Papa Inocêncio III começou a passar mal. E não conseguia mais dormir, ficava muito nervoso e agitado. A cada instante do dia e da noite tinha na sua frente como uma visão aquele monge, Francisco, com o seu grupinho, etc. E somente vários dias depois, ele chamou os seus guardas e, sabendo que este grupo tinha chegado de Assis, mandou os guardas a cavalo à procura deste grupo que estava já a caminho de volta. Até porque não é tão perto assim e não tinha carro naquela época. Exato. Não somente uma das regras escritas por São Francisco disse que os franciscanos não podem cavalcar por espírito de pobreza. Até isso ele deixou escrito, sim? E este grupo de soldados do exército do Papa, naquela época, encontrou este grupinho de monges a caminho de volta para Assis. E chamou de voltaram para Roma. E quando se apresentaram pela segunda vez na frente do Papa Inocêncio, o Papa Inocêncio aprovou as constituições e deu a bênção para este grupo. Quer dizer, algo de divino incomodou o Papa mesmo para que isso acontecesse. Foi um sinal extraordinário, não se pode explicar. E Francisco voltou para Assis com a aprovação das constituições da parte do Papa. Bom, como o senhor bem explicou, então, como iniciativa de ordem mendicante, essa é a primeira, né, com São Francisco. Sim. Já que no passado, antes desse período, né, ali a igreja tinha 12, quase 13 séculos, muitos casos dessa vivência da pobreza evangélica, porém ainda não como uma ordem institucionalizada, já que isso acontecia mais entre os eremitas, né? O senhor já também bem disse que muitos exemplos na história da igreja, antes do século XII e XIII e depois do século XII e XIII, muitos santos que viveram, por exemplo, diferente dessa lógica aqui, dessa pobreza evangélica. Reis, príncipes, e que a igreja os canonizou. Sim. E também são bem santos. Perfeito. Antes ainda do senhor explicar para a gente, logo depois de São Francisco, qual foi a próxima, do franciscanismo, vamos dizer assim, qual foi a próxima ordem mendicante? A Karen Terezinha Bacarim Gomes, que manda aqui para a gente, a Karen e o Júnior é um casal de Leme aqui, que sempre manda aqui pergunta para a gente, gostaria de saber por que a igreja não obriga todos os padres a fazer um voto de pobreza e mendicância como regra geral de vida sacerdotal. É assim que funciona o pensamento da igreja, Padre Guido? Não. Karen, né? Isso, Karen e o Júnior. Exato, eu sempre respondo ao e-mail que a Karen manda, né? Ok. Karen, não se trata de fazer um voto. A pobreza é vista como um conselho evangélico. Se torna um voto
como, no meu caso, como religioso, né, como pertencente a uma congregação religiosa. Né, os padres diocesanos não têm este voto, mas são convidados a praticar também a pobreza como conselho evangélico. Não é porque não fazem o voto solene que, como conselho evangélico, como vivência da prática cristã, Sim. também não são convidados. Isso não só o clero, como toda a igreja, os leigos Todos, também, né? porque a lei de Deus é para todos. Quanto mais nós vivemos afetivamente e efetivamente pobres, mais estaremos abertos ao diálogo com Deus. Ô, Padre, então, essa fala do senhor, será que já a gente consegue entender, separando um pouco aí as ordens mendicantes das outras ordens na igreja, ou de outras vocações na igreja, melhor dizendo, aqueles que pertencem a uma dessas ordens mendicantes fazem um voto de pobreza, é isso? Sim. E nem esse voto de pobreza, então, não é obrigatório para toda a igreja. Vai ter alguém que não fez, como o senhor disse, entre os diocesanos a gente não vê esse voto. Exato. Mas se uma pessoa pertence a uma qualquer congregação ou ordem, masculino e feminino, tem a obrigação do voto, dos 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Essa, por exemplo, o senhor fez esses 3 votos quando entrou para os rogacionistas. Congregação rogacionista, sim. Pobreza, castidade e obediência. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um 4º voto, Exato, que tem alguns casos especiais. Daqui a pouquinho a gente explica isso. Agora, depois de São Francisco, qual foi a próxima ordem mendicante? Olha, conhecido no mundo inteiro é a ordem fundada por um santo espanhol, Domingos de Guzmán, né? São Domingos de Gusmão, né? Sim, que é o mesmo, chamou-se de dominicanos, né? Que é a mesma coisa, Ordem dos Pregadores. Ou pregadores. Que é a ordem que São Domingos fundou, também conhecido como dominicanos. Exato, e quando ele se assina, coloca na letra OP, Ordem dos Pregadores. Certo. Né? Ok. Também este grande fundador espanhol entendeu este jeito de uma vida completamente despojada dos bens materiais. A gente está vendo uma imagem de São Domingos, inclusive. Exato. Aí. Mas, olha, você falou antes do 4º voto, mas com uma visão extraordinariamente bela e única na história da igreja. Este grande homem, Domingos de Gusmão, tinha uma cultura e uma inteligência extraordinária. E foi ele que achou por bem fundar um jeito, digamos, iniciar um jeito de evangelização conhecido como caridade intelectual. A gente vai ver isso muito presente em São Tomás de Aquino. Exato. Que, inclusive, é dominicana. É dominicano. É da Ordem de São Domingos. Eu vou explicar bem, gente. Olha como os santos têm uma característica diferente um do outro, cada um tem o seu caráter, etc. Né? Mas como os santos agem diante de Deus. Francisco de Assis queria que os seus monges pregassem um Jesus pobre e nu. Olha só. Despojado mesmo de Despojado de tudo, até da sua roupa, né? E, portanto, sem ter nada, até nem no corpo, mas fazendo plenamente a vontade de Deus. Certo. Enquanto São Domingos, visitando com os seus monges as casas das pessoas, achou interessante transmitir às pessoas a cultura de Deus, a catequese. Notou que muita gente, se era generosa em dar um pedacinho de pão, uma oferta, um tecido para fazer uma roupa, etc., isto é, ordem mendicante. Mas estas pessoas precisavam conhecer um pouco mais a doutrina de Deus. Essa é a chamada, então, caridade intelectual, é isso? Exato. É como se que respondesse diante daquilo que recebeu como esmola, porque a gente está falando mendicantes, viviam de esmola. Como resposta àquilo, dar a catequese, a instrução evangélica. Exato. Ao passo que Francisco não pensava nisso. Francisco pensava que o seu monge, pedindo esmola, desse um exemplo de uma pessoa completamente pobre, pregando um Jesus pobre e nu na cruz. Entendi. Portanto, os fiéis ficavam impressionados. Eis porque uma coisa, gente,
eu também sou religioso. Quando o meu fundador veio falecer, que é Santo Aníbal Maria de França, na minha congregação dos padres rogacionistas, havia só 2 padres. Só 2? Como se explica um Francisco de Assis,